Isaías capítulo 26, versículo 18. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Vou ler mais uma vez. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Pai, essa é a tua palavra. Não é a minha palavra, não é a palavra de ninguém que aqui está. É a tua palavra. Nós não estamos lendo um livro qualquer, Pai, que foi escrito por mãos humanas. Foi sim, Pai, escrito por homens e mulheres que foram inspirados pelo Teu Espírito Santo. E nós estamos diante da única palavra, do único livro que é capaz de transformar a vida do ser humano. Temos testemunhas vivas e oculares da transformação que o Senhor gerou nas nossas vidas através da Tua palavra. Amém. Através do conhecimento da Tua palavra. Amém. Porque ela mesmo nos ensina que nós sofremos por falta de conhecimento. E quando conhecemos, nós deixamos de sofrer. Quando passamos a conhecer e conhecemos a cada dia mais, nós deixamos de sofrer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, venha, Senhor, transformar as nossas vidas nessa manhã. Venha, Senhor, transformar os nossos corações. Pai, eu clamo pela Tua unção. Amém. Que o peso da Tua glória venha sobre esse lugar, Pai. Amém. Nós podemos sentir a Tua presença, Senhor. Desde o início, nós podemos sentir a Tua presença. O Senhor está aqui, nós não temos dúvida disso. E nós sabemos, Pai, o quanto isso é real. Agora fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Como nós precisamos ouvir a Tua voz. Como nossa alma, Pai, tem sede do Senhor. Como nós precisamos, Senhor, de uma direção, de uma revelação da Tua parte, Pai. Nós queremos saber qual é o próximo passo, o que nós devemos fazer, o que o Senhor quer de nós, Pai. Porque temos problemas e dificuldades, mas sabemos que se estamos na Tua presença, isso faz parte de um processo onde o Senhor está nos levando a viver coisas novas em Ti. E quando o Senhor dá a palavra, é a palavra que consolida o próximo passo. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter corações abertos e mente com entendimento aberto para receber a Tua palavra e não somente ouvir, mas também obedecer. Não somente ouvir, mas também praticar. Não somente ouvir, e não ser somente espectadores, mas sermos praticantes da Tua palavra. Que a palavra que vamos receber nessa manhã seja uma palavra que vamos levar para a nossa vida, para vivermos todos os dias. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, me use como instrumento nas Tuas mãos, como eu sempre tenho pedido, Pai. Que o Senhor me livre, Senhor, de todo orgulho. Que o Senhor me livre, Pai, de toda falta de humildade diante da Tua palavra, Senhor. Que o temor não saia, não se aparte do meu coração, Pai. E que não seja eu, mas seja o Senhor falando através da minha vida. Que nós possamos, Senhor, levar essa palavra todos os dias da nossa vida. E, se possível, que todos que aqui estão se esqueçam de quem pregou essa palavra. Quando formos contar um dia, vamos falar, o Senhor me deu uma palavra um dia. Mas eu não lembro quem pregou. A glória não é minha, Pai. A glória do Senhor. Tenha misericórdia de mim, Pai. E usa-me conforme o Senhor quiser. Em nome de Jesus. O Senhor quer que a gente dê fruto. O Senhor quer que a gente dê fruto. Para que a gente dê fruto, nós precisamos de adubo. Nós precisamos de crescimento. Nós precisamos de fortalecimento. Nós precisamos nos enraizar. Nós precisamos de nutrientes. E tudo isso nós encontramos na palavra.
nós necessitamos para dar frutos, nós encontramos na palavra de Deus. Oséias fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra, estudar a palavra de Deus. Todas as terças-feiras nós estudamos a palavra de Deus. E você pode tirar todas as suas dúvidas. E sábado nós temos um novo começo. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Mas como se isso não bastar, busque o conhecimento, busque o estudo da palavra, busque crescer no conhecimento da palavra. Peça para o Espírito Santo te dar revelação e leia a palavra. Não tem como nós conhecermos mais do Senhor se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não meditarmos, se nós não estudarmos a palavra. Nós precisamos entender que o Senhor quer que nós sejamos árvores, como árvores plantadas junto ao ribeiro, que vai dar fruto a seu tempo, que vai dar fruto. O Senhor quer que a gente dê fruto. E essa passagem de Isaías, esse versículo que nós lemos, explica muito bem o que não é dar fruto. O que não é dar fruto. Isaías fala sobre uma imagem alegórica, uma mulher que está concebendo, gerando, e aí ela tem dores de parto, e ela dá à luz o vento. Não tem resultado nenhum, não tem fruto, não tem fruto, não tem bebê, não tem nada. Ela estava ali, estava correndo aparentemente tudo bem. Ela tinha contrações, ela tinha dores, ela tinha tudo que uma mulher grávida tem. Mas quando aquilo que foi gerado nasceu, o que se viu foi apenas vento. Ela estava gerando, mas quando o bebê nasceu, não se viu nada. Não se viu nada. Foi um tempo, um período, com todos os cuidados, com todas as precauções, com tudo aquilo que uma gestante, ela tem que viver. Boa alimentação, né, Carol? Boa alimentação, exercícios físicos, fortalecimento, nutricionista, e tudo, cuidados, tudo. E na hora de nascer, não nasceu um bebê. Não nasceu um bebê. Na verdade foi uma performance. Foi uma performance. E o Senhor não quer performance. O Senhor quer vida genuína diante dele. O Senhor quer que você exercite as disciplinas espirituais, sim. O Senhor quer que você ore, o Senhor quer que você jejue, o Senhor quer que você medite na palavra, cresça no conhecimento da palavra. Mas Ele não quer performance. Você não precisa falar quanto tempo você jejuou, você não precisa falar quantas horas você orou. Aliás, a palavra de Deus fala o quê? Não seja como os hipócritas que, quando vão orar, vão para as praças e ficam gritando com alto-falante. O Senhor quer o teu coração. O Senhor quer o nosso coração. O nosso coração. Eu conversei com a Tinha sobre um assunto uma vez, um livro, que o pastor ele jejuou durante um longo tempo. Jejuou durante um longo tempo. E aí teve a reunião dos líderes, e ele foi na reunião de líderes, e ele entregou o jejum, e ele falou que a reunião de líderes era uma reunião que eles chegavam, sentavam, discutiam os assuntos, oravam e iam embora.
E o rapaz com o violão na mão, e ele pensou, nossa, o cara do louvor já vai querer pedir para tocar uma música. Isso é reunião de liderança. Não tem música, não tem louvor. E ele olha para o rapaz, e o rapaz fala, só uma. Ele fala, meu Deus. E o rapaz começa a tocar o violão. E a glória de Deus desce naquele lugar. E eles são constrangidos pela glória de Deus. E o Senhor começa a falar com ele sobre a simplicidade da adoração, aquilo que estava sendo gerado, aquilo que estava sendo manifestado naquele lugar, a glória e o peso da glória de Deus veio sobre aquele lugar. E o Senhor fala para ele, eu não quero sua performance, eu quero apenas um coração quebrantado, eu quero apenas um coração contrito, um coração sincero diante de mim. Não que seja errado jejuar 40 dias, 21 dias, o jejum de Daniel. Não que seja errado eu fazer jejuns que nós aprendemos na palavra. Pelo contrário, isso faz parte das nossas disciplinas espirituais. Temos que jejuar, temos que orar. Mas tem que ter propósito. Porque se não tiver propósito é uma mera performance. Se não tiver propósito, é um mero exercício que nós vamos fazer. Uma gravidez psicológica. Existe, né? Gravidez psicológica. Algo que era idealizado por ela, tinha aparência, mas não tinha substância. Idealizado, tinha aparência, mas não tinha substância. Quando ela deu à luz, era vento. Houve uma emoção do trabalho de parto. Ela deve ter suado, ter tido calafrios, feito força. Todo o trabalho de parto, aquela emoção do trabalho de parto. Mas não houve a alegria do nascimento. Houve a emoção do trabalho de parto, mas não houve a alegria do nascimento. Agora, o que nós estamos fazendo? Vivendo momentos de emoção ou vivendo uma alegria constante? Estamos vivendo momentos em que nós nos emocionamos ou nós estamos vivendo uma alegria ininterrupta, que não se acaba, dia após dia? Ah, pastor, mas tem dia que eu acordo triste. Você governa a sua alma. Dê ordem à sua alma. Tristeza, bate em retirada. Eu não aceito. Eu já contei aqui que um dia a gente estava num motel e era 6 da manhã, eu acordei. Nossa, estou de férias, acordei 6 da manhã. Mas tá agora, o que eu vou fazer? Vou para a academia. E eu gosto muito de correr. Preciso voltar. E aí eu fui para a esteira. Quando eu comecei a correr, começou a me dar uma angústia, uma tristeza, um negócio ruim. E eu corri, mas essa tristeza, essa angústia, esse negócio ruim não durou 5 minutos. Porque eu comecei a falar comigo mesmo e dar ordens para a minha alma. Aquieta-te, alma. Eu não aceito. Bate em retirada, toda tristeza, eu não aceito. Aqui habita a alegria do Senhor. E aí eu corri lá, praticamente 1 hora, cheio de alegria. Então, nós governamos a nossa alma. Por quê? Porque nós somos seres espirituais. A nossa alma está submissa ao nosso espírito. E o nosso espírito está submisso ao Espírito de Deus. Assim como o nosso corpo é submisso à nossa alma. Se tudo estiver no seu devido lugar, nós não vamos abrir mão, não vamos deixar de viver a alegria do Senhor na nossa vida. Até porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando nós nos mostramos fortes. Não te mostres fraco no dia da tua angústia. Levante a cabeça, se mostre forte. Mas está doendo, está pesado, está difícil. Faça o seu melhor. Não se entregue, porque o Senhor é com você. Agora, o que nós estamos fazendo? Nós estamos gerando alguma coisa? Nós estamos gerando alguma coisa? Nós estamos gerando algo constante? Porque tem que ser constante. Tem que ser constante.
A constância faz parte do caráter do cristão. Perseverar fala de constância. E quantas são as passagens, os ensinamentos sobre perseverança que nós encontramos na palavra? Muitos. Muitos. Inclusive, para nós alcançarmos as promessas, a palavra nos orienta a sermos perseverantes. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar para que depois de ter feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. A perseverança, a constância faz parte da vida cristã. Nós estamos gerando algo para a próxima geração. Nós estamos gerando algo que seja concreto para a próxima geração? Ou nós estamos vivendo apenas para nós mesmos, para os dias atuais, e não estamos pensando nas próximas gerações? O que nós estamos gerando? Será que quando dermos a luz, vai sair algo substancial ou vai sair o vento? O Senhor quer que a gente dê fruto. O Senhor quer que a gente gere e dê fruto. E dê fruto. Nós temos muita performance. Nós temos muito show em nome do Espírito. Em nome do mover do Espírito. Mas qual é a transformação que isso tem causado na minha vida e na vida das pessoas? Queridos, eu vou falar algo aqui. Eu vim de uma igreja pentecostal. Então, o tudo que é mover do Espírito, eu estou dentro. Eu estou dentro. Caiu no Espírito, amém. Pó de ouro, amém. Dente de ouro, amém. Falar em línguas, amém. Mas qual é a transformação que isso gerou na minha vida? Depois que eu levantei, depois que eu tive manifestações, depois que eu tive uma experiência, toda experiência no Espírito precisa mover algo em mim que vai me gerar transformação. E se não gera transformação em mim, pelo menos gera na vida do outro, porque o fruto ele é dado para que o outro possa desfrutar. As árvores, né, os pés de manga estão começando a ficar carregados. Viu, seu João? Os pés de manga estão ficando carregados. É o pé de manga que vai chupar a manga? Não. Provavelmente seremos nós. Por quê? Porque o fruto é dado para que outros desfrutem. O fruto é dado para que outros desfrutem. Então o Senhor não quer performance. O Senhor quer que nós tenhamos as gerações em nós que sejam consistentes e que deem os frutos a seu tempo. Os frutos a seu tempo. Como que eu quero que as pessoas que estão ao meu redor sejam transformadas, se o Senhor ainda não transformou a minha vida, porque eu não permiti? Porque o Senhor quer transformar a minha vida, mas enquanto eu não permitir que Ele faça o que Ele quer fazer em mim, as outras pessoas que estão ao meu redor não serão alcançadas, porque sempre terão algo para falar. As pessoas precisam olhar para nós e ver: caramba, como esse cara mudou, como essa mulher mudou. É outra pessoa. E muitas vezes vai demorar tempo. Vai demorar tempo. As pessoas olhavam para mim e falavam: eu duvido que esse cara mudou. Eu duvido que ele se converteu de verdade. E eu não falava nada, eu respirava, orava ao Senhor. E sabe o que eu fazia? Eu me alegrava. Porque eu sabia o que o Senhor tinha feito na minha vida. Quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. A única coisa que nós temos que ser é testemunhas daquilo que Jesus fez na nossa vida, para que as outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que não acreditavam em nós, pessoas que não viam transformação e mudança na nossa vida, possam ver e desfrutar daquilo que nós já estamos vivendo. Nós não devemos satisfação, mas nós precisamos dar testemunho. Então, quantas são as gerações que estão em nós e que não geram transformação? Quantas são as gestações que nós estamos carregando e quando vai nascer é vento, é performance?
o que eu tenho vivido? Essa é uma manhã de perguntas. O que eu tenho vivido, o que nós temos vivido, tem gerado transformação na minha vida, na vida das pessoas que estão ao meu redor? Isso tem abalado as estruturas da maldade? Ou somos alvo de piada do nosso inimigo? Isso é muito sério. Isso é muito sério. O que eu tenho vivido tem abalado as estruturas da maldade, ou eu tenho sido motivo ou alvo de piada do nosso inimigo? Pensa, reflita. Porque o inimigo não está brincando de ser diabo. Não perde tempo, não tira férias, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. E às vezes a gente quer dar um tempinho de ser cristão. Quantas são as pessoas que eu já ouvi falando, pessoas que são sanguíneas? E tudo bem, cada um com seu temperamento. Mas, não, naquele momento eu falei, agora eu não sou cristão. E eu fui para cima dele. Como assim? Como assim? Não tem isso. Esses são os momentos em que o diabo olha e fala, tá vendo? Eu sabia. Motivo de piada. Motivo de gozação. Não, nós somos chamados. Nós fomos separados para uma boa obra, porque nós somos a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo tem o poder de estabelecer o reino de Deus nessa terra. Agora, uma outra pergunta que eu preciso fazer é: você entendeu quem você é? Você sabe quem é você? Você é um filho amado e perdoado por Deus através de Jesus. Essa é a sua identidade. Essa é a sua identidade. Você é um filho de Deus. Você é o filho do Criador de todas essas coisas que você tem visto por aí. De toda essa natureza. Das cigarras que estão cantando. Só Ele. É só Ele. Nada mais, nada menos, ninguém menos que o dono de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que descansa os seus pés na terra como estrada. Queridos, o nosso Deus é imenso, é grande, é maravilhoso. E quando nós não entendemos o tamanho do nosso Deus, nós não precisamos entender, mas nós precisamos ter uma noção. Quem entender vai ser difícil entender. É difícil entender. A nossa limitação humana não permite que a gente entenda. Quando nós temos uma noção de quem é o nosso Pai, aí nós vamos saber quem nós somos. Somos os filhos desse Pai. Você entendeu a autoridade que está sobre a sua vida? Você entendeu que o Senhor, Ele colocou dentro de mim, dentro de você, uma autoridade para que nós venhamos a subjugar o inferno? Por que Deus não acaba com tudo? Por que Deus não acaba com a maldade? Por que Deus não acaba com as coisas ruins? Por que Deus não acaba com o diabo? Porque Deus é justo. E quando Ele estabeleceu todas as coisas, Ele estabeleceu algo que é formidável. Ele estabeleceu que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Por isso, cabe a mim e a você subjugar as obras do diabo. Ele não precisaria de nós, mas Ele conta conosco. Quando a palavra fala que nós vamos, os pés, né, o diabo está debaixo dos nossos pés, será colocado como estrado dos nossos pés. A palavra de Deus está falando dos pés, e os pés estão no corpo. O cabeça é Cristo, mas nós somos membros desse corpo. Se os pés estão no corpo, quem vai colocar o diabo abaixo?
É o corpo, somos nós. Nós é que somos escolhidos, separados e preparados, munidos de autoridade, de todas as armas espirituais que nós precisamos para subjugar o inimigo das nossas almas. Qual a transformação que eu tenho vivido? Qual a transformação que as pessoas ao meu redor têm vivido a partir de mim? Isso tem abalado as estruturas da maldade ou somos alvo de piadas do inimigo? Se vidas não estão sendo geradas a partir das nossas vidas em Cristo, nós precisamos repensar muita coisa. Se vidas não estão geradas em Cristo a partir das nossas vidas, nós precisamos repensar muitas coisas. O Senhor nos colocou em lugares estratégicos para que o reino dele seja estabelecido nessa terra. Aonde você está? Aonde você trabalha? Aonde você mora? Aonde você vai? É campo missionário. É lugar de pregação da palavra de Deus. Ah, mas lá onde eu trabalho não pode falar de Deus, não pode pregar a palavra. Viva a palavra. Viva a palavra. Porque a nossa vida, o nosso testemunho vai ser fruto que muitas pessoas vão desfrutar. Vão experimentar. Se você vive a palavra, vive uma vida com Cristo, aonde você está, pode se preparar para ser chamado pelas pessoas. Pode se preparar para as pessoas chamarem você para fazer uma oração. Para as pessoas pedirem para você, ore por mim. Ore por mim. Você precisa exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Nós precisamos nos arrepender. Precisamos nos voltar para o Senhor. E precisamos gerar algo de fato. Estávamos conversando essa semana e uma pessoa, a gente foi dar um atendimento, a pessoa falou, parece que a igreja não prega mais sobre arrependimento. Não falando daqui, né? Falando da igreja brasileira de uma forma geral. Eu falei, nossa, vai no culto de domingo. Lá na nossa igreja, que o Senhor tem falado sobre arrependimento toda semana. Toda semana. Porque todos precisamos nos arrepender. Seja salvo ou não. Porque o salvo se arrepende para a salvação. O ímpio se arrepende para a salvação. E o salvo se arrepende para a libertação. Porque a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o salvo. A salvação é para aquele que não conhece Jesus, mas a libertação é para mim e para você. Ou você pensa que depois que você aceitou Jesus, está tudo resolvido? De forma alguma. A cruz não é automática. A cruz é algo de salvação, mas a partir da cruz, nós temos que, como o apóstolo Paulo fala, desenvolver a nossa salvação com tremor e temor. É crescimento contínuo. É dar frutos. É dar frutos. Avivamento sem discernimento é entretenimento. Avivamento sem discernimento é entretenimento. Aí vai virar gritaria, vai virar bagunça, se não tem discernimento. O avivamento transforma. O entretenimento só anima. Deus não nos chamou para sermos animadores de plateia. Deus nos chamou para pregar a palavra.
A palavra é confronto. A palavra muitas vezes não vai passar a mão na nossa cabeça. Quando eu li essa passagem eu chorei. E olha que é difícil eu chorar. Né, Davi? Porque o Senhor me constrangeu. O Senhor me constrangeu. E eu olhei para mim, eu falei, eu estou gerando, mas eu estou dando a luz. Será que é o vento? Sabe, amados, nós precisamos olhar para nós. Porque às vezes nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a esposa, a gente quer mudar o pai, a gente quer mudar o filho. A gente quer mudar até o Espírito Santo. Mas toda mudança do outro começa a partir de nós. Toda mudança do outro começa na nossa vida. É por isso que a oração em línguas é tão importante, porque quando eu estou orando pela Gesa e falo, Gesa é muito assim e tal, Senhor, trata com ela, muda a vida dela, e eu começo a falar em línguas e o Espírito Santo que intercede por nós, ele leva ao Senhor a seguinte oração: Pai, ele está orando por ela, mas quem tem que mudar é ele. Muda ele. Somos nós. O eu. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Aí a gente já começa a falar de mordomia, porque mordomia fala do cuidado com todas as coisas que o Senhor entregou nas nossas mãos. A começar pela nossa vida. Pela nossa vida. Reflexões que nós precisamos fazer e que vão nos levar a começar a dar frutos. Pensamentos que nós precisamos ter, constrangimentos que a palavra nos leva a ter, para que nós possamos dar frutos. O Senhor quer que eu e você, que a gente dê frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui, nesse mundo, mas não somos esse mundo. Nós somos tudo ET. 2 Coríntios 5:20 diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Quem é o embaixador? Embaixador é uma pessoa que representa o seu país em outro país. Se você for no consulado americano, você vai encontrar embaixadores americanos que estão representando os Estados Unidos aqui no Brasil. Todo país tem representantes de outras nações, que são chamados embaixadores. Agora, quando Paulo fala aos Coríntios que nós somos embaixadores de Cristo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nossa habitação, a nossa cidade, o nosso país, nós viemos do céu e nós somos representantes do céu aqui na terra. Por isso nós temos que viver o céu na terra. Nós estamos tentando explicar as coisas do céu com teorias terrenas. Nós estamos tentando resolver o casamento do outro com psicologia. E eu não estou refutando a psicologia, é importante, a psiquiatria é importante. Se você está com algum tipo de problema, com algum tipo de situação, se consulte, vá ao médico. Mas coisas do céu, a terra não explica. Coisas do céu, a terra não resolve. A família criada no céu é só a terra, é só o céu que pode dar resposta. Somos embaixadores de Cristo. E mais uma vez, isso é uma coisa que passa despercebido muitas vezes. Quantas são as coisas que o Senhor nos fala na palavra e que muitas vezes nós estamos deixando passar despercebido. Parece um mero detalhe, parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Os anjos, sabe os anjos? Os anjos existem, tá bom? Essa é a primeira informação. A segunda informação é que os anjos, eles gostariam de estar no nosso lugar. Eles gostariam de pregar a palavra como nós temos a liberdade de pregar. Mas eles não podem.
Por quê? Porque o nosso Deus estabeleceu papéis específicos para cada um. E os anjos não são pregadores da palavra. Pregadores da palavra somos eu e você. Os anjos estão para nos servir. Olha isso, gente. São privilégios que o Senhor nos dá. Por quê? Porque nós somos filhos. São privilégios que apenas o pai pode dar para o filho. São privilégios que apenas o filho pode receber do pai. Então os anjos, eles queriam pregar. E nós não estamos pregando. Nós não estamos pregando. Mais uma vez eu vou repetir. Não precisa abrir sua boca, desde que você viva. Aliás, de preferência, se você não vive, não abra sua boca. Então nós precisamos fazer essas reflexões. Para quê? Para que os frutos venham. Para que os frutos venham. E esses frutos vão permanecer. Agora, existem frutos que dão e que não dá para a gente comer. Você abre o fruto, vai estragar. Você descasca o fruto, não dá para comer. Por quê? Nutrientes faltando, falta de raiz, falta de adubo, falta de tudo que uma árvore precisa para crescer frondosa e dar bons frutos. Ou então, o fruto está ali, preparado para que a gente pegue do pé. Mas o tempo passou, nós não desfrutamos e o fruto apodreceu. Então, que nós possamos dar frutos hoje. E que os frutos de hoje sejam entregues hoje. Para que ele não vença o prazo de validade. E que quando as pessoas forem desfrutar, elas vão falar, nossa, não quero esse fruto não. Está estragado. Mas às vezes é um deslize. Às vezes é uma falta de vigilância. Temos que ser mansos como a pomba, mas prudentes como a serpente. Vigiai e orai. Temos que orar, claro, mas temos que agir. Temos que vigiar. E o vigiar vem antes do orar. Então nós precisamos entender essas verdades para que, primeiro, a gente dê fruto. E segundo, que a gente dê fruto a tempo. Para que o nosso fruto não esteja estragado. Estragado pelo pecado. Estragado por maus comportamentos. Estragado por pensamentos malignos, estragado por palavrões que saem da nossa boca, estragados por misticismos que incluímos na nossa vida, estragados por coisas que a palavra não valida, não apresenta, não nos mostra e não nos ensina. Então que sejamos 100% bíblicos e 100% cristocêntricos. Aquilo que Cristo falou é a verdade, porque Ele é a verdade. Amém. O versículo também fala que depois que deu a luz ao vento, não houve livramento da terra. Livramento não trouxemos à terra. Por quê? Porque quando o fruto vem, quem vai desfrutar vai viver salvação, vai viver livramento, vai viver dias abençoados nessa terra. Gálatas capítulo 5, verso 22. Fala do fruto do Espírito. E o fruto é a consequência de algo que eu plantei. É verdade ou não é? Eu planto algo, aquela semente vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar os frutos. Agora, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é como uma laranja, uma mexerica, que é um fruto só, mas tem vários gomos. Então, se alguém falar dos frutos do Espírito, você corrige, por favor. Não fala de frutos do Espírito. É um fruto só, é o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito tem vários gomos. E nesses gomos nós encontramos a fé, a alegria,
O amor, não lembro a ordem. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. São 9. Domínio próprio. Domínio próprio. Nós encontramos nesse versículo as qualidades de um fruto, o qual é o fruto do Espírito. Agora, se todo fruto que nasce, ele vem de uma semente, qual é a semente que eu tenho que lançar para que a árvore cresça e eu possa ter o fruto do Espírito na minha vida? Tem que ter uma semente. Qual que é essa semente? O meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, através do seu Espírito Santo, mais evidentes as qualidades do fruto ficam na minha vida. Quanto mais eu me relaciono com Deus, pelo Espírito Santo, mais paz eu vou ter, mais paz eu vou transbordar. Mais amor eu vou ter, mais amor eu vou transbordar. Mais paciência eu vou ter, e mais paciente eu serei. E mais paciência eu vou transbordar. Mais longanimidade, mais domínio próprio. Mais domínio próprio. Às vezes a gente ouve alguém falando assim: ah, eu xinguei mesmo porque eu não consigo me segurar. Então vai ter relacionamento com Deus, porque está faltando domínio próprio. O fruto do Espírito é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Então esse é um fruto que não pode faltar na nossa vida. A Jesus falou, ela deu uma palavra aqui no dia do aniversário da igreja, ou no dia do meu aniversário, não lembro. Mas ela falou que quando ela olhou para mim, a gente era amigo. E ela comentou com uma pessoa, falou: eu nunca vou namorar esse cara. Esse cara não tem domínio próprio. E de fato eu não tinha. Eu não tinha, eu era o oposto do que eu sou hoje. Totalmente explosivo, dava uma resposta, sabe aquele cavalinho? Né? Cortes, faca para a mão fina. E eu era muito briguento, muito briguento. Mas quando Jesus me encontrou e eu comecei a ter relacionamento com o Espírito Santo, aí eu comecei a dar fruto. E eu comecei a ter domínio próprio. E a Jesus até casou comigo. Então nós precisamos, queridos, manter e nos aprofundarmos no relacionamento com Deus. Porque crescer com Deus é crescer para baixo. E tem tudo a ver com fruto, porque são raízes que nós vamos criando. E essas raízes vão ficando cada dia mais fortes, fortalecidas. E vai buscar nutrientes. E vai nos fortalecendo. E a árvore vai crescendo. E aí a árvore grande, ela faz sombra para outros. E ela oferece frutos doces para que outras pessoas possam desfrutar. Em João 15,16 fala que nós temos que dar frutos que permaneçam. Se nós somos responsáveis pelos frutos que nós estamos dando, nós também somos responsáveis pela permanência desses frutos. Então, como nós sempre falamos aqui, a palavrinha-chave, a palavrinha que nós nunca podemos esquecer é permanência. Permaneça. Permaneça na presença. Permaneça na presença do Senhor e continue a dar frutos. E aqueles frutos que você já deu, eles vão permanecer por causa da sua permanência. Amém? O Senhor vai te dar filhos e filhas espirituais. E você vai ser responsável por cuidar da permanência desses frutos. E você vai ter condições, porque quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós sabemos que essa é uma manhã de reflexão. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe para nos fazer perguntas. Perguntas retóricas, é claro, porque não são todas as respostas. Mas muitas vezes, Pai, nós não temos refletido
em tudo aquilo que o Senhor fala na tua palavra. Muitas vezes nós não temos dado a importância devida a assuntos tão importantes que o Senhor nos apresenta na tua palavra. Senhor, nós queremos dar frutos, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não é um Deus que faz com que nós tenhamos resultados imediatos. O Senhor trabalha assim como o Senhor trabalha com as árvores, e nós precisamos aprender com a natureza. Há árvores que demoram anos e anos para dar fruto. Há árvores que demoram menos tempo. Mas nós, Pai, nós queremos nos colocar no lugar daqueles que vão dar frutos, daqueles que vão ser cultivados, ou vão cultivar uma vida de intimidade com o Teu Espírito Santo, uma vida de intimidade com o Senhor que nos levará a lugares profundos, que farão com que nós sejamos nutridos, abastecidos, fortalecidos, e que assim possamos crescer, sermos árvores frondosas que vão fazer sombra, mas principalmente dar frutos, Pai. Nos ajude em nome de Jesus, porque uma das qualidades daquele que dá frutos é que tem a sua vida irrepreensível. Que o pecado é um acidente de percurso, e quando ele acontecer, nós vamos nos arrepender amargamente, assim como Pedro fez. E nós não vamos mais voltar a pecar. Pelo contrário, nós vamos ter um arrependimento que vai gerar frutos de arrependimento. Já que estamos falando de frutos, Pai. E os frutos do arrependimento são, principalmente, eu não fazer mais aquilo que eu antes fazia. Nos ajude, Pai, nos leve a esse arrependimento. Nós não queremos fazer show, nós não queremos, Senhor, fazer nada que venha a ser performance. Pelo contrário, Senhor, nós queremos fazer algo que realmente é do Teu Espírito, e que isso gere transformação, e que isso gere fruto, Senhor. Se for apenas aparência, Senhor, que o Senhor nos livre. Se for apenas o exterior, que o Senhor nos livre. Mas que nós possamos, Senhor, permitir que o Senhor comece uma boa obra dentro de nós. E que todos os dias nós sejamos levados ao arrependimento e ao pensamento, à reflexão do que nós precisamos mudar em nós. É o Senhor, é do Senhor o querer e o realizar. Senhor, se estivermos alinhados contigo, nós sabemos que o Senhor vai realizar o Teu querer em nós. Pai Celestial, quantas são as dificuldades que nós temos? Quantas são, Pai, as barreiras que nós mesmos levantamos? Quantos são os problemas que nós mesmos criamos, Pai? E depois, para sair deles, é tão difícil. Mas o Senhor está falando nessa manhã que nós precisamos avançar. O Senhor está falando nessa manhã que o nosso relacionamento de pai com filho, de filho com pai, vai nos levar a viver coisas novas em Ti, sendo transformados dia após dia, vivendo a salvação com tremor e desenvolvendo a salvação com tremor e temor, para que assim nós possamos dar os frutos a seu tempo. Amém. No nome de Jesus, Pai, transforma as nossas vidas, Senhor. Arranca de nós tudo aquilo que não provém do Senhor e tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão. Que o Senhor nos dê, Senhor, a cada dia mais o discernimento para podermos, Senhor, entender as coisas do Espírito. E que assim nós possamos, Pai, viver e fazer a Tua vontade. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e não abrimos mão da Tua presença todos os dias, em todos os momentos na nossa vida. Nós queremos viver e desfrutar, Pai, de tudo que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Mas nós também queremos dar frutos para que outros possam desfrutar da vida que nós estamos vivendo. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Que o Senhor nos capacite em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.